Serenas do rio, levando seus doces encantos pro mar, mesmo em rainha das cachoeiras. Olá! Oi, Matheus, você voltou, que bom, gostei, hein? Quero ver você todo dia aí, hein? Cadê a Sofia? Sofia eu não vi nas lives ainda. Eu marquei para 8h30, tinha esquecido que tinha o panelaço, né? Mas eu acho que hoje não é panelaço, não. Parece que hoje o pessoal tá aplaudindo. Acho que era um negócio de aplaudir pros profissionais de saúde. E aí, como é que vocês estão? Todo mundo já participando do desafio? Todo mundo já entrou lá no grupo? Ou vocês vieram só pra live? Que horas que a gente começou aqui para eu ficar controlando o tempo. Bom, bem-vindos os que já estão aí. Eu não vou demorar muito para começar, porque senão eu sempre falo demais, né? E aí acaba não dando tempo, acaba ficando muito corrido no final sempre, né? Vamos tentar não demorar muito para começar, pra gente poder aproveitar bem essa 1 hora que a gente tem aqui, né? Quem sabe até acabar um pouquinho antes. Então hoje a gente vai falar sobre Sankalpa. Não sei quem já sabe o que é isso. Talvez alguns já saibam, talvez outros não. Alguém já sabe aí o que é Sankalpa? Me contem. Alguém já ouviu falar nisso? Hoje é o que nós vamos aprender aqui, né? Brevemente, sobre o significado de Sankalpa. Na verdade, o significado é super simples, mas o principal que nós vamos aprender aqui hoje é como fazer o nosso Sankalpa. Nós vamos fazer juntos, né? E por que fazer o Sankalpa, né? Por que isso está sendo a nossa primeira live do desafio, né? Na verdade é a segunda, porque ontem a gente já teve uma introdutória, né? Mas o dia que começa esse ciclo do desafio oficialmente é hoje. E a razão de se fazer o Sankalpa, né? Porque Sankalpa significa intenção, né? Propósito, é uma intenção direcionada para algo. Então, a razão da gente fazer isso é para que a gente possa ter uma intenção para a nossa prática, né? Colocar uma intenção no momento de fazer a nossa prática. E assim a gente vai conseguir... isso vai ajudar a gente na nossa concentração, né? E para elevar a nossa vibração aí, a ter uma razão mais específica até pra gente se motivar. Eu vou explicar um pouquinho melhor isso hoje. Então, tô vendo que tem várias pessoas entrando ainda. Então, enquanto a gente espera, vamos fazer o seguinte. Vamos cantar um mantra para Ganesha, pra gente começar, né? Ganesha sempre na Índia, dentro da tradição do yoga e, né, da tradição
lá no hinduísmo, então, em todas as tradições que permeiam lá a Índia, Ganesha é sempre o primeiro Deus a ser reverenciado, né? E aí quando eu falo aqui o Deus, não se assustem, né? Principalmente se tiver algum cristão aí ouvindo a live, porque na verdade, né, tem alguns outros vídeos que eu explico isso. Os deuses hindus, eles são representações de energias nossas, né? Ganesha representa a nossa alma individual, né? A nossa centelha. Então quando a gente canta para Ganesha, a gente está na verdade reverenciando o nosso eu superior, né? A nossa alma, a nossa centelha divina. É isso que a gente está reverenciando. Então, pra gente iniciar aqui a nossa live, né? Enquanto a gente aguarda um pouquinho mais aí o pessoal chegar, vamos nos centrando pra gente ficar bem concentrado, porque a live de hoje, ela é bem prática e ela é bem importante que a gente consiga manter nesse momento, assim, uma conexão bem forte com o nosso eu superior, pra gente definir a nossa intenção, pra gente poder ouvir exatamente, ouvir o nosso coração e saber, né, para onde direcionar a nossa intenção. Porque muitas vezes a gente direciona a nossa intenção sem ter muita certeza, né? E aí, depois quando os resultados vêm, porque quando a gente concentra a nossa intenção e a nossa energia em alguma coisa, aquela coisa com certeza vai se manifestar, né? Mas às vezes a gente faz isso de uma forma meio de qualquer jeito, e aí depois não gosta muito dos resultados. Então sempre que a gente vai definir uma intenção, é bom a gente se centrar bem, né? Parar, silenciar a nossa mente, olhar para dentro e ouvir o nosso coração, né? Então convido vocês agora nesse momento a fecharem os olhos, inspirar profundamente, com o seu eu superior, com a sua alma. E reverenciar essa sua sabedoria interna. Om Ganapataye Namaha. Om Ganapataye Namaha. Om Ganapataye Namaha. Concentrada. Namaha
vez comigo então o mantra antes da gente começar a falar de fato do nosso assunto. Om Ganganapataye Namaha Sharanaganesha. Om Ganganapataye Namaha Sharanaganesha. Om Ganganapataye Namaha Sharanaganesha. Om Ganganapataye Namaha Sharanaganesha. Bom, então vamos começar direto para o nosso assunto, para a gente ter tempo suficiente. Então, como eu falei, hoje a gente vai entrar na questão do Sankalpa, né? Hoje a gente está começando o nosso desafio. Vão ser 9 dias em que a gente vai fazer práticas diárias, né? Tentar manter os 9 dias seguidos. Agora é a chance que todo mundo precisava, né? Quem não tinha muito tempo, para poder participar do desafio e conseguir criar aí o hábito de meditar, de fazer uma prática né? Que seja uma prática de postura, qualquer prática que você se sinta bem, né? Existem tantas opções, tantas ferramentas dentro do yoga, né? E aí você pode, né, ir experimentando e escolhendo. Agora, como a gente está tendo mais tempo, né? Eu mesma estou tendo tempo de colocar bastante conteúdo aí para vocês conhecerem, para vocês experimentarem. E então, assim, eu até fiz um resuminho aqui para eu conseguir ser bem objetiva, senão eu acabo me estendendo demais, né? Quem assistiu a live de ontem viu que eu falei sobre como é que funciona a questão do estresse no nosso corpo, né? Que existe todo um mecanismo que acontece dentro do nosso sistema endócrino, né? Que faz que a partir de um estímulo externo, né? Que é percebido pelo nosso cérebro, né? Dá-se início a todo um processo, né? A gente tem os órgãos dos sentidos pelos quais a gente se comunica com o externo. Esses órgãos recebem esses estímulos e enviam as mensagens lá pro nosso cérebro, e aí vai começar todo um processo, né, de ativação de neurotransmissores e hormônios, né, que vão desencadear uma série de ações dentro do nosso corpo, né? Olha, o Atri foi meu professor. Meu primeiro professor de yoga aqui no Brasil. Na verdade, foi o primeiro professor quando eu comecei a fazer formação em yoga. Que bom que você está aqui, Atri. Legal, muito feliz que você está aí. Então, quando esse processo começa, né? A gente pode... O Atri parece Shiva, gente. Depois vocês olham as fotos dele para vocês verem. É igualzinho, parece um Shiva mais humano, sem ser azul. Exceto quando ele tá pintado. Ai, ai. Então, voltando lá, pra eu não me distrair tanto. Eu fico olhando aqui o que vocês comentam e às vezes eu me distraio porque eu quero responder. Então, como eu tava falando ontem, a gente começa, né, a partir de um estímulo externo, dá-se início todo um processo no nosso corpo que vai startar, né, certas reações das nossas células, né, que vão trabalhar de determinada maneira, e dependendo, né, de como são essas percepções que a gente tem ali desses estímulos, né, se for uma situação que a gente perceba como estressante, né, o nosso corpo... O que seria, na verdade, estressante, né? Algo que seja ameaçador de alguma maneira pra gente, né? Que a nossa mente interprete como uma ameaça. O nosso corpo vai gerar determinados hormônios, que são os hormônios do estresse, que aí vão provocar reações que não são muito boas, né, para nossa saúde, porque o nosso corpo vai priorizar determinadas ações para fazer com que a gente entre naquele modo fugir ou reagir, né? E aí, outras funções que são importantes são deixadas de lado, né? Para que a gente esteja alerta ali naquele momento. Só que as situações de estresse, normalmente, elas não demandam uma fuga ou uma luta, né? Elas são só interpretações da nossa mente, né? E esse é o aspecto principal, né? Que entra essa questão do yoga. Porque, como eu falei ontem, né? O yoga tem 3 pontos de atuação aí, né? Ele atua numa esfera física,
né? Que a gente pode usar ele como uma abordagem terapêutica para a gente se sentir melhor, né? Você pode remover dores, né? Tem essa atuação que funcionaria quase como que uma fisioterapia, né? Que é uma das maneiras de você usar o yoga, né? Na verdade, todas elas estão interligadas, a gente vai falar sobre isso depois, né? Mas eu vou falar delas separadamente. Tem o aspecto, né, de clareza mental que a prática vai te dar, e aí vai te ajudar, né, na tomada de decisões aí para você poder resolver as questões, né, que estão gerando estresse, como por exemplo, você de repente é um relacionamento que está gerando estresse, você não consegue se comunicar muito bem com alguém, ou no seu trabalho você, né, não está gostando e aí você precisa tomar decisões de sair daquele trabalho ou agir de alguma outra maneira. Tudo isso, né, a prática do yoga e da meditação, falando, né, como você gosta de enfatizar, eu falo yoga e meditação porque nem todo mundo sabe que, na verdade, fazem parte de uma coisa só, né? Meditação é yoga. Mas, enfim, se você escolhe uma das práticas, né? Mas aí que vai te ajudar a ter essa clareza mental para você poder tomar suas decisões. E o principal aspecto, né? Que é a principal atuação do yoga, que é o aspecto mais profundo, é onde ele vai te trazer consciência, né? Vai te trazer presença, você, pela prática do yoga e da meditação, você entra num estado de presença, né? Você faz aquele treino ali na hora do tapetinho, mas você começa também a trazer isso para o seu dia a dia, né? Estar mais presente no seu dia a dia, e você começa a perceber como é que você tá, começar a perceber os seus pensamentos, os seus padrões de pensamento, os seus padrões de sentimentos, né? E aí isso é extremamente importante, por quê? Porque aquela interpretação lá do começo, né, do estímulo que eu falei do cérebro, que vai levar a uma determinada reação no seu corpo, aquela interpretação, ela não é uma interpretação, normalmente não é uma interpretação condizente com a situação, né? Essa interpretação, essa percepção, ela muitas vezes, ainda dá tempo, Haroldinho, então no começo, ela é uma percepção que ela é baseada muitas vezes nas memórias que a gente tem, né? Porque você teve eventos passados, né? Pode ser dessa vida ou de outras, né? Daí depende. Não estou considerando aqui qual a crença que você tem em relação a isso, né? Mas dentro da abordagem do yoga a gente considera que tivemos diversas vidas, né? Que estamos tendo, na verdade, nesse momento, diversas vidas acontecendo aí paralelamente. E que a gente está tendo experiências nessas nossas vidas, né? Assim como nós tivemos nessa vida que a gente está vivendo aqui, desde o momento em que a gente foi concebido, lá dentro do útero da nossa mãe, a gente já começou a ter experiência, a receber vibrações específicas que vão criando memórias, né? E que essas memórias, elas vão influenciar na nossa percepção hoje. Então, às vezes, uma coisa que alguém fala para você, aquilo pode te machucar de alguma maneira, não necessariamente porque o que aquela pessoa falou foi ruim. Muitas vezes, isso está relacionado a... na verdade, muitas vezes não, na maioria das vezes, né? Iria dizer praticamente todas as vezes, não necessariamente o que ela falou foi ruim, né? Mas você interpretou aquilo é ruim para você. Né? A interpretação e a percepção que você tem daquilo que a pessoa fez ou falou é ruim. A interpretação ou a percepção que você tem em relação ao mundo ao seu redor é ruim para você, né? É desagradável para você, porque você tem memórias, né, que foram, de certa forma, traumáticas e dolorosas para você, e que quando essas novas experiências acontecem, que estão de alguma maneira relacionadas com aquelas das suas memórias, isso se acaba sendo como um gatilho que traz de volta esse sentimento de ameaça, de dor, de tristeza, né? E aí onde surgem essas interpretações que vão desencadear todos os acontecimentos aí na sua vida. Então, o mais importante nesse aspecto, né? E que o yoga ajuda. Por isso, né, a principal atuação do yoga é justamente trazer a gente para um estado de presença que deixa a gente mais consciente, né, boa noite, Verinha, bem-vinda, que deixa a gente mais consciente do porquê
de como a gente está reagindo às situações, né? Principalmente se a gente está agindo ou se a gente está reagindo, e do porquê que a gente está reagindo. A gente consegue se tornar... Deixa eu só fechar aqui, senão vai molhar. A gente consegue se tornar mais consciente, né? Estando mais presente, a gente consegue se tornar mais consciente do que a gente anda... de como a gente anda interpretando as coisas, de como a gente anda reagindo a partir dessas interpretações que a gente tem, né? Mas o lado bom disso tudo, né, que a gente consegue, né, porque essas percepções que vão fazer as coisas ficarem estressantes, né? E a única maneira da gente resolver isso definitivamente, porque a gente pode gerenciar o estresse, como eu falei, né, que é uma outra forma, você ter clareza mental para tomar determinadas decisões e tal, resolver as suas dores, né, suas questões de saúde, que o yoga pode te ajudar. Mas esses dois aspectos, eles são temporários, né? Porque assim que você tiver um novo estímulo que starte de novo aquela mesma memória que você tem ali, que é dolorosa, você vai ter novas reações, porque a tendência é você sempre repetir aquelas reações que você já realizou, né? Cada vez mais você vai tendo a experiência, você repete a reação, e aí você atrai novas experiências, porque você fica vibrando, vira um ciclo vicioso naquilo ali, né? Então, o mais importante aí nesse aspecto é você trocar esses padrões, né? Essas memórias, limpar essas memórias, trocando a maneira com que você percebe essas coisas, né? E isso é um processo de cura que a gente tem que fazer, né? Eu vou falar mais sobre isso depois, porque isso um assunto bem longo, né? E não é um assunto simples, assim, de entender, mas... esse aí é o principal aspecto que a gente tem que fazer, porque só quando a gente limpa essas memórias, só quando a gente consegue, quando a gente fala em limpar, né, ressignificar essas memórias, né, que são dolorosas pra gente, transformando elas trazendo uma compreensão, uma aceitação e um perdão em relação a essas memórias, é que a gente vai conseguir agir de uma maneira diferente para as próximas experiências que vierem a acontecer semelhantes àquelas memórias, as que deram start àquelas memórias. Brendinha! Então, o que a gente precisa, como que a gente resolve isso, né? O grande ponto aqui, né, a grande sacada, e que é excelente, né, que é favorável a nós, é que da mesma maneira que aquele mecanismo lá que eu falei para vocês, de que o nosso cérebro, ele não diferencia ações reais de imaginárias, né, situações reais de imaginárias, ou seja... Ah, legal, é verdade, é uma das ferramentas, né? Depois você pode vir fazer uma live aqui comigo, falando sobre a hipnose clínica, vai ser bem legal. Depois a gente conversa depois que acabar essa daqui, pra gente combinar um dia, se você quiser. Então, o que acontece? Se você... A grande vantagem, né, como eu estava dizendo, é que o cérebro não diferencia o que é real do que é imaginário. Então, da mesma forma que você se sentiu ameaçado lá no começo, a partir de um estímulo, né, que foi só uma interpretação da sua mente, e o seu cérebro reagiu, provocou toda uma reação no seu corpo, como se aquilo fosse real, da mesma forma você pode usar esse mesmo mecanismo para você limpar as suas memórias, para você mudar os seus padrões, né? E iniciar processos que sejam benéficos para você. Então, o que você pode fazer, né, a partir disso? Aonde que o Sankalpa entra nisso, né? Porque para a gente conseguir fazer todo esse processo, né, a gente precisa limpar os nossos pensamentos. O primeiro passo é a gente limpar a nossa mente dessa loucura de pensamentos que ficam acontecendo aí o tempo inteiro, né? Porque isso é o principal ponto que faz a gente startar essas percepções. Você está pensando o tempo inteiro sobre diversas coisas, né? Sua cabeça não para. E a gente precisa reduzir esse fluxo mental para conseguir dar início a esse processo, né? De percepção, de atenção plena. Aí, conforme você vai aprendendo a ganhar um pouco mais de controle sobre os seus pensamentos, você vai se tornando cada vez mais, né, presente nas suas ações,
Porque os pensamentos são os que são que normalmente tiram a gente do presente, né? Você tá aqui fazendo uma coisa, mas sua mente está lá em outra, porque isso acontece de uma maneira muito automática, né? Você tá aqui, de repente sentiu um cheiro, você nem percebeu que sentiu aquele cheiro, mas esse cheiro já startou várias memórias ali e você começou a ter pensamentos que você nem sabe por quê, né? Às vezes você pode captar energias, você pode captar, né, pensamentos de outras pessoas ou de situações que você passou ali naquele momento, que estão acontecendo. Existe uma série de maneiras que isso pode acontecer. Então, por isso que é muito importante a gente estar presente, né? E para a gente estar presente, a gente precisa aprender a controlar os nossos pensamentos, a controlar a nossa mente. E é isso que o yoga faz pela gente, né? É para isso que serve o yoga, né? Todas as práticas do yoga, elas têm essa finalidade de te possibilitar chegar a esse ponto, né? De viver em meditação, né? Viver num estado de presença, de atenção plena ali, em tudo que você está fazendo, você está presente completamente, né? E aí, duas formas, né? Duas abordagens para isso, né? Uma delas são as práticas no geral, mas um outro aspecto que a gente pode incluir aí nas práticas é o Sankalpa, porque o Sankalpa, ele, como eu falei, ele é a intenção, né? Então, ele é algo para te ajudar a ter uma direção. Porque quando você coloca uma intenção na sua prática, né? As práticas por si só, elas já vão te ajudar a acalmar a mente. Só que isso ainda pode ser muito difícil para quem tem uma mente muito agitada. Então, é importante que a gente consiga, que a gente direcione os nossos pensamentos, né? Você ter um direcionamento para os seus pensamentos, para a sua prática, né? Até mesmo para você estar trazendo aquilo ali sempre ao longo da sua prática acontecendo, que você vai se distrair várias vezes, o Sankalpa vai te ajudar nesse aspecto. Amiga Daisy, saudade de você. Então, como é que a gente faz essa questão do Sankalpa, né? Como eu já falei, a definição de Sankalpa é simples. Sankalpa... Ah, que bom, Pedro. Obrigada. Volte para todas. Então, o Sankalpa, pra gente definir ele, né? Como eu falei já para vocês, ele é uma intenção direcionada, né? Um propósito que a gente coloca, que a gente define. E esse propósito, é muito importante a gente lembrar que o propósito, ele deve incluir, né? Porque isso é o que, na verdade, é a lei da manifestação de qualquer coisa no universo, né? É uma intenção mais uma ação, né? Você tem que ter o pensamento criador, né? O pensamento que vai dar origem à materialização de qualquer coisa que você queira realizar. Saudades também. De qualquer coisa que você queira realizar. Mas você precisa da ação, porque você precisa da energia. Qualquer coisa no mundo, né, é formado de informação e energia, né? Consciência e energia, intenção e energia. Tem várias maneiras de a gente falar isso, né? Nós somos consciência e energia, né? Por isso que nós temos esse corpo, porque um dia a nossa consciência, né, imaginou, né, a nossa centelha divina inicialmente imaginou isso, e aí nós temos a nossa camada mais interna lá, que é associada ao nosso inconsciente, que tem todas as memórias de tudo aquilo que nós vivemos e que idealizou essa experiência que a gente vive aqui nessa vida, para que a gente possa curar tudo que a gente precisa curar, para que a gente possa evoluir, né? Então, tudo no universo acontece dessa maneira. Precisa de consciência e energia, precisa da informação, do pensamento e da energia. Então, é importante que a gente, na hora de estabelecer o nosso propósito, a gente já também estabeleça a nossa prática, né? E aí que entra, por isso que aí é importante a gente aprender como fazer o nosso Sankalpa, né? Como a gente definir esse Sankalpa de uma maneira que vai facilitar esse processo pra gente. Então, pra gente, né, ser bem objetivo aqui agora nessa questão da definição, eu vou explicar pra vocês como fazer o Sankalpa. Eu acho que dá tempo ainda. Eu não vou dar pausas assim para vocês poderem fazer, porque senão não vai dar tempo da gente concluir. Mas eu vou falar sobre todos os passos,
né, esses passos para você definir o seu Sankalpa, né? É claro que você não precisa necessariamente fazer dessa maneira, mas essa é a minha maneira que eu preparei, assim, que eu acho que é uma maneira bem didática para você entender como fazer. E tá tudo bem explicadinho no meu e-book. Quem não tem o e-book ainda, né? Quem se inscreveu no desafio já deve ter recebido lá o link para baixar o e-book. Mas quem não se inscreveu ainda, né? Ou quem não pretende se inscrever também, mas quer o e-book, também é possível baixar entrando no link ali do meu Instagram, né? Na bio do meu Instagram. Então, como é que a gente precisa fazer isso, né? A primeira coisa que a gente precisa fazer é pensar o que a gente quer manifestar, né? Você pode pensar, de repente, na sua vida, né? O que é que você... que tá na sua vida agora que você gostaria que fosse diferente, por exemplo, né? Acho que esse é um bom começo. Você fazer uma avaliação geral de como tá a sua vida nesse momento e ver o que você gostaria que tivesse diferente. E aí escolhe uma coisa, né? Uma coisa por vez, para você fazer um período de práticas voltadas para aquela intenção, que aí é melhor para te ajudar na concentração, senão fica muito confuso aí para você poder focar, né? Aí você, definindo o que é que você gostaria, né, de manifestar nesse momento, o que é que você gostaria de ter diferente na sua vida, aí você tem que começar a fazer o caminho, né, de destrinchar essa sua intenção, né? Por quê? Porque o que eu recomendo sempre, né, é que você não, na hora de fazer a sua intenção, porque até já vieram me perguntar, não sei o quanto vocês já sabem do Sankalpa, né? Porque no fim das contas a gente acaba com uma afirmação, que vai ser o Sankalpa, né? O nosso Sankalpa vai ter a forma de uma afirmação que a gente vai repetir no momento da prática. Só que o que eu sempre recomendo é que você não coloque essa afirmação como algo que você quer, né? Como algo específico. Mas que você chegue no fim da definição do seu Sankalpa como algo que você quer ser, como algo que você precisa ser, né? Alguma característica sua que você precisa manifestar. Por quê? Se você... para você manifestar aquilo que você quer manifestar, é muito importante que você seja, né? A gente já falou um pouquinho a respeito disso em outros vídeos, em outras situações, mas eu vou falar resumidamente aqui, depois eu vou ter lives a respeito disso. Mas a gente só consegue manifestar na nossa vida aquilo que a gente está vibrando. Então, toda a nossa realidade, ela é exatamente aquilo que a gente vibra, mesmo que seja só inconscientemente. Aliás, principalmente o que a gente vibra inconscientemente, porque tem muito mais força, né, do que o que a gente vibra conscientemente. Os nossos pensamentos inconscientes são em muito maior quantidade e intensidade, né, porque são eles que startam esses sentimentos que a gente falou aí no começo da live. Sandrinho, bem-vindo! Então, é muito importante, né, que a gente esteja vibrando de acordo com aquilo que a gente quer manifestar. Porque se a sua realidade não está da maneira que você gostaria, é porque você está vibrando essa realidade que você tem, né? Isso é meio chocante às vezes, a primeira vez que a gente escuta, né? É meio difícil de aceitar, meio difícil de entender, mas, né, depois, quando você vai aprofundando o estudo nisso, aí você vai vendo que realmente não tem como, né? Não tem nenhum culpado. É só você que cria a sua realidade, né? Então, o Sankalpa, né, você fazendo esse processo que eu sugiro, você vai conseguir chegar justamente na identificação do que você precisa ser, qual a energia que você precisa vibrar para que você consiga manifestar aquilo que você quer, né? Então, o primeiro passo é você avaliar qual é a sua realidade atual, ver o que você gostaria de mudar, né? O que você gostaria de manifestar diferente daquilo. E aí você se perguntar, que pessoa eu preciso ser para manifestar isso, né? Será que eu estou sendo a pessoa que eu preciso ser para manifestar essa realidade que eu quero, né? E aí você vai refletir a respeito disso e identificar quais são as características, né, que você precisa manifestar. Então, por exemplo, né, você quer passar num concurso, né?
Vou dar um exemplo bem básico aqui, que acho que vai ficar fácil de entender como é que vai fazer isso. Você quer passar num concurso. O que é que você precisa para conseguir passar no seu concurso? Você precisa ter um determinado conhecimento, você precisa estudar, né, determinados assuntos, você precisa se dedicar. É aí onde entra a sua energia, né? Você pensou no concurso, você lá, não adianta você mentalizar você passando no concurso e não fazer nada para isso, porque, né, tem que ter a sua energia aí. Você estudou para passar, né? E não necessariamente você tem que estar estudando agora, vésperas do concurso. Talvez você estudou a vida inteira e aí você faz, você já está preparado. Mas você precisa da sua energia, né, da sua ação ali. E aí, na hora de você usar isso para fazer o seu Sankalpa, por exemplo, eu quero passar nesse concurso. O que eu preciso? Beleza, eu sei que eu preciso estudar, eu vou estudar, mas eu tenho muita dificuldade para estudar. Não estou conseguindo estudar tempo suficiente, né? Não estou conseguindo me concentrar para esses estudos. Então, você começou a chegar aí em características relacionadas a você que você precisa desenvolver para que você consiga seguir esse caminho de se dedicar aos seus estudos, né? Estudar o suficiente, conseguir a concentração necessária, se dedicar para você conseguir depois o resultado que você quer. Então, o que a gente precisa ir fazendo esse caminho inverso? Você precisa ter mais determinação, você precisa ter energia, né? Estar bem fisicamente, você precisa, para isso você precisa de uma boa alimentação, então você precisa de disciplina, né? Você precisa de disciplina para acordar em determinados horários, para ir dormir em determinados horários, para se organizar, né? Então tem uma série de características que vão aparecendo aí quando você começa a pensar sobre isso, que estão relacionadas a você, a pessoa que você precisa ser, né? Ter determinação, ter disciplina, né? Ter autocontrole para não ceder às tentações de fazer outras coisas. Então, são várias características aí que você já vai identificando em relação a você. E aí, você identificando essas características, você pode... aí, nesse momento, você pode montar a sua afirmação, né? E o quanto mais curta ela for, melhor. Porque aí você pode memorizar ela e ela vai ser bem objetiva, né? Porque o universo não pode... Ele não pode ficar confuso, né? Às vezes quando a gente quer elaborar demais a coisa, a gente acaba se contradizendo. Então, por isso que é importante que a gente faça, que a gente prepare essa nossa afirmação do Sankalpa de uma maneira bem objetiva, né? Bem compacta, bem específica, sempre no positivo, para que a gente consiga memorizar e não crie nenhuma contradição em relação àquilo que a gente quer manifestar, né? Então, nesse exemplo que eu dei, por exemplo, que eu dei de passar no concurso, você poderia usar uma afirmação, por exemplo, eu sou disciplinado, eu estudo, né? Eu sou disciplinado e estudo X horas por dia, por exemplo, né? Para você ir afirmando isso para você e mudando isso dentro do seu inconsciente, porque o que acontece muitas vezes é que a gente, sem perceber, a gente fica repetindo coisas negativas, né, a respeito da gente. Então, a gente só está reafirmando que a gente é alguma coisa que a gente não quer ser, né? É só vocês olharem, né, questão, por exemplo, quem tem dificuldade em emagrecer. Quantas vezes a gente repete, né, quando a gente está acima do peso? Quantas vezes a gente olha no espelho e fala, nossa, tá gorda pra caralho, hein? Eu já percebi isso, né, quando eu tava viajando, que eu engordei um pouco. E aí eu me dei conta em determinado momento que eu ficava repetindo isso o tempo inteiro, sabe? E aí eu falei, nossa, né? Eu ensino isso para as pessoas e olha eu fazendo isso, né, o tempo inteiro. E aí eu comecei a mudar o meu padrão, porque eu não estava conseguindo me manter disciplinada na minha alimentação, né? Nos meus exercícios e tudo, por diversas razões. Mas aí eu comecei a trocar isso e a repetir para mim. Toda vez que eu olhava no espelho, eu repetia o contrário, né? E aí, rapidamente, eu comecei a perceber que eu realmente comecei a me manter mais disciplinada com a minha alimentação, comecei a emagrecer de novo e a retomar o meu peso normal. Então, a gente observar isso, né, é muito importante, porque tudo isso que eu estou falando para vocês aqui como exemplo, é o que, na verdade, a prática do yoga vai te ajudar a limpar a sua mente para que você
seja capaz cada vez mais de perceber essas coisas e perceber cada vez mais rápido, porque você vai estar presente e vai perceber mais rápido, né? Se você não está presente, você vai demorar muito tempo, vai sofrer muito até chegar na percepção, né? Do que você precisa mudar, se chegar, né? Então, essa é a lógica toda do Sankalpa. O Sankalpa, ele vai te dar um direcionamento, né? Para onde você vai direcionar a sua mente, para que você, todas as vezes que você for fazer a sua prática, você mentalize aquilo, né? E tente se conectar com aquela energia, com a energia daquela pessoa que você é realizando, né? Aquela coisa que você quer realizar. Aquela pessoa lá que já passou no concurso, poderosa, com o seu salário legal e tudo, né? Para você se conectar com as sensações de ser aquilo, né? Então, isso é o que você tem que fazer no momento da sua prática. Tendo o seu Sankalpa, você tem esse direcionamento para sua mente. Então, você vai fazer a sua prática, né? Você vai parar um minutinho, vai trazer à sua mente aquela sensação que você quer de ser uma pessoa disciplinada, de ser uma pessoa concentrada, né? Com autocontrole. E aí, você vai fazer a sua prática como é a sua energia ali, você colocando a sua energia, né? A própria prática já é uma ação em favor da realização do seu Sankalpa, e aí as outras ações que forem necessárias, né? No caso do concurso, por exemplo, que é estudar. No caso de emagrecer, é fechar a boquinha e comer coisas, e comer menos, ou comer coisas mais saudáveis, né? Se exercitar, né? Porque também não adianta só rezar e fazer yoga, né? Apesar que o yoga para emagrecer ajuda. O yoga já ajuda a resolver essa questão também, né? Mas, basicamente, é assim que funciona. Então, né? Esse é o tema, né, de hoje, que aí o que eu quero que vocês façam, né? Para quem tá no desafio, já pode fazer isso hoje mesmo, porque hoje é o primeiro dia, é importante que vocês façam isso hoje. Quem não está participando do desafio e não quiser participar, pode fazer também para suas práticas, que sejam suas orações, né? Não sei o que vocês praticam para se conectar com o seu interior, né? Mas vocês podem adotar esse mesmo sistema aqui para qualquer coisa que vocês, para qualquer tipo de prática que vocês tenham, né? Que seja para você se conectar. E eu tenho aí no link lá na minha bio também, uma lista em que vocês, um formulário, na verdade, em que vocês podem colocar o nome de vocês, ou vocês podem colocar o seu Sankalpa. Você não precisa se identificar, você pode colocar só o seu nome, você pode colocar só o seu Sankalpa, você pode colocar o seu Sankalpa e o seu nome. Você pode colocar uma intenção qualquer que você queira, até de outra pessoa que você conheça, que de repente está precisando de uma energia positiva, porque essa lista, né, esse formulário, ele vai para uma lista, na verdade, e todos os dias eu envio energia Reiki para essa lista. Então, você colocando aquilo ali, eu vou também estar mentalizando, né, a realização do seu Sankalpa por você, né? Então, a gente vai criar aí um grande campo de energia, né? Eu ainda vou fazer uma live explicando mais sobre o Reiki, para quem não conhece. Então, vocês fiquem de olho que o dia que for eu vou avisar. A gente vai ter lives todo dia, né? Eu vou falar também os horários, vou definir aí como essa confusão de horários, eu ainda não sei exatamente como é que vai ficar, mas de hoje para amanhã eu já vou definir os horários, especialmente da prática do desafio. E é isso, né? Então, vamos fazer agora a nossa prática, a nossa primeira prática do desafio, que né, a gente vai focar na principal coisa na principal ferramenta que a gente tem para acalmar a nossa mente, né? Que é controlar a nossa respiração. Ontem a gente já fez uma prática semelhante, hoje a gente vai fazer novamente, para a gente poder acalmar os nossos pensamentos, acalmar a nossa mente e poder se conectar um pouquinho mais, né, com o nosso interior, que já é puro amor, pura paz, né? Já é tudo de bom. A gente só não percebe isso, não acessa isso muitas vezes, porque a gente está com a nossa mente muito bagunçada, né? E aí você aproveita a calmaria da sua mente, depois de você fazer a prática, antes de você dormir. Você pode até fazer essa pergunta para você mesmo, né?
sobre o que você gostaria que fosse o seu Sankalpa, caso você ainda não tenha muita certeza, ok? Então, se senta aí numa postura confortável na sua cadeira ou no chão, onde você preferir. Alinha a sua coluna. Fecha seus olhos, deixa suas mãos relaxadas sobre as suas pernas, sobre os seus joelhos. E vai observando agora o seu entorno, não com os olhos, mas apenas com os seus outros sentidos, descartando a sua visão. Vai percebendo os sons do seu ambiente, os cheiros, as sensações que você sente na sua pele, no seu corpo. A pressão que os objetos com que você encosta fazem no seu corpo. Direciona sua atenção à pressão que as suas mãos fazem aí sobre as suas pernas. Percebe o toque das suas mãos nas suas pernas. O toque dos seus pés no chão. Percebe o gosto na sua boca. E agora volta a sua atenção para suas narinas, observando todas as sensações que o ato de respirar provoca no seu corpo. A vibração que acontece aí nas suas narinas, a temperatura do ar, a diferença de temperatura quando o ar entra e quando ele sai. E agora acompanha todo o caminho que o ar percorre no seu corpo. Quando você inspira, levando o ar pelas suas narinas, entrando pelas narinas, passando pelas suas fossas nasais, lá pelo fundo da sua garganta, descendo até os seus pulmões. Expandindo o seu peito. Depois saindo, causando uma contração no seu peito, no seu abdômen, depende de onde você respira. Observa qual região do seu corpo se movimenta mais. E esse ar volta pela sua garganta, passando novamente pelas suas narinas, numa temperatura diferente, depois de ser aquecido pelo seu corpo. Inspira mais uma vez. Exala. Inspira, sentindo todas as sensações que acontecem no seu corpo. Exala bem devagar. Inspira. Exala. E agora vamos colocar um ritmo na respiração. Eu vou contar até 4 para você inspirar dentro desses 4 tempos. Uma pequena pausinha e aí você vai exalar depois ao longo de 6 tempos. Então inspira. Solta todo o ar. E agora, inspira, 2, 3, 4, exala, 2, 3, 4, 5, 6. Inspira, 2, 3, 4, exala, 2, 3, 4, 5, 6. Inspira, 2, 3, 4, exala, 2, 3, 4, 5, 6. Inspira, 2, 3, 4. Exala, 2, 3, 4, 5, 6. Inspira, 2, 3, 4. Exala, 2, 3,
4, 5, 6. Inspira, 2, 3, 4. Exala, 2, 3, 4, 5, 6. Inspira, 2, 3, 4. Exala, 2, 3, 4, 5, 6. Inspira, 2, 3, 4. Exala, 2, 3, 4, 5, 6. Agora deixa a sua respiração apenas fluir naturalmente, sem você controlar. Mantenha os seus olhos fechados e só observa o fluxo da sua respiração. Observa seu fluxo mental. Observa os pensamentos que vão surgindo na sua mente sem controlar. Apenas toma consciência deles. Sem nenhum julgamento, sem nenhum controle, sem nenhuma tentativa de mudar. Apenas observa eles chegando e indo embora, sendo substituídos por novos pensamentos. Volta sua atenção para o centro do seu coração. Inspira, imaginando que uma luz entra pelo topo da sua cabeça e desce até o centro do seu coração, fazendo com que ele se expanda. Exala bem devagar, emanando toda essa luz para todo o universo, para todo o nosso planeta, para todas as situações da sua vida que precisam ser curadas, para todas as partes do seu corpo que precisem ser curadas. Inspira mais uma vez, expandindo o seu coração com essa luz. E envia novamente essa luz para cada uma dessas coisas que precisam. E no silêncio agora do seu coração, pede ao seu eu superior, a Deus, aos seus guias, ao seu anjo, qualquer ser que você acredite, peça a ele que te mostre durante essa noite quais são as suas reais necessidades, para que nesses 9 dias de práticas você tenha a sua mente focada naquilo que realmente é necessário para você, naquilo que realmente vai fazer você crescer e evoluir, não somente naquilo que o seu ego acredita que você precisa. Agora traz suas mãos em frente ao peito, faz seus agradecimentos. Envia paz ao seu eu superior, a todos os seres e a todo o universo. E juntos vamos cantar o mantra pela paz. Inspira. Shanti, 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 Hari Om. Agora pode abrir os seus olhos. A gente tem mais alguns minutinhos. Me contem como é que vocês se sentiram, se vocês gostaram da prática, se foi tranquilo de fazer a prática. Se tem alguma dúvida sobre o Sankalpa. E para finalizar, né, os nossos minutinhos, só lembrar vocês que todos os dias nós vamos ter as lives aqui, aulas de yoga de manhã. Amanhã eu vou fazer um pouquinho mais tarde. Ai, que bom que você gostou, Helenice.
Coloca a sua intenção lá no formulário do Sankalpa, pra gente mandar energia reiki aí pra sua intenção, pra você. E todos temos, Diego, todos temos, aprendendo todo dia. O importante é a gente manter praticando. Quanto mais a gente pratica, mais a gente aprende. Mais a gente vai se descobrindo, mais a gente vai percebendo da gente mesmo. Esse é o mais importante. Então, até tô meio aérea, peraí, deixa eu lembrar do que eu tava falando. Das práticas, né? Amanhã vou fazer aula de yoga um pouco mais tarde, né? Pra dar tempo pra todo mundo, né? Acho que é sábado, por mais que tenha a questão da quarentena, que tava todo mundo em casa. Acho que amanhã todo mundo provavelmente vai querer dormir um pouquinho mais. Então, eu vou fazer a prática às 9 horas da manhã. Será que 9 horas dá? Ou 10 horas? Acho que eu vou fazer às 10 horas. Aí vocês venham 10 horas fazer uma prática de yoga comigo. Que aí dá tempo de todo mundo dormir um pouquinho mais e se preparar para vir fazer. E depois, durante a prática mesmo, no final da prática, aí eu vou definir o horário da live da noite, que vai ser mais ou menos nesse horário também, né? Já que a gente não pode sair mesmo de casa, vamos passar o sabadão fazendo meditação e aprendendo. Talvez eu faça um pouquinho mais cedo, eu vou definir e aí eu aviso vocês aí pelo Instagram, pelo Stories e no post, né? Quem tá lá no desafio também, eu vou deixar os horários definidos lá. Então, vocês ficam todos convidados a voltar aqui comigo, né? Tanto quem tá no desafio, como quem não está, né? O desafio, a prática oficial do desafio, ela vai ser sempre uma prática curtinha. Inclusive, eu acho que eu vou separar para que todo mundo tenha a possibilidade, assim, né, quem não tiver tempo, de repente, ou não tiver a fim de assistir todos os conteúdos, porque às vezes é muita coisa, vou fazer um horário diferente aí para uma prática curtinha. Então, eu vou deixar um horário definido. Amanhã a gente vai fazer a aula às 10 da manhã, e aí, logo depois da aula, eu já solto o horário dessa prática. A gente vai fazer uma pausinha no meio do dia para fazer uma prática de 10 minutos de respiração juntos. Ok? Mas se venham todos para fazer a prática de yoga também. Que aí vocês vão poder, quem nunca experimentou, vai poder experimentar, né? É muito bom. E a prática das posturas, né? Ela intensifica muito mais essa nossa capacidade de respiração, né? O nosso controle da respiração. Ela vai ajudando muito mais a nossa capacidade de concentração. Então, é excelente fazer as posturas, né? Tentem experimentar. Quem nunca experimentou, é uma oportunidade agora que está tendo aula, um monte de aula ao vivo, né? Não só minha, como de vários professores aí que eu sei que estão fazendo. Ok? Então, vou encerrar, né? Espero que vocês tenham gostado, espero que todos tenham curtido, que tenham tido uma boa experiência. Podem repetir essa prática quantas vezes for possível durante o dia de vocês. Isso nunca é demais. Vocês vão ver. Tentem fazer isso, né? Fazer várias pausinhas durante o dia e fazer essa respiração consciente, que vocês vão ver que vai provocar grandes transformações aí na vida de vocês, no humor de vocês, né? Acho que a ferramenta, a maneira mais útil de usar, na verdade, essa prática de respiração consciente, quando você está estressado, quando você está nervoso, quando você discute com alguém ou fica com raiva de alguma coisa, antes de reagir, antes de responder qualquer coisa, para um minuto e respira. Respira algumas vezes consciente, que você pode ter certeza que a sua resposta vai ser diferente da que seria antes de você respirar. Então, é isso. Muito obrigada a todos que estiveram aqui comigo. Um grande beijo para vocês, uma ótima noite e namastê. Até amanhã. E compartilhem com os amigos, tá bom? Beijo.